Estamos de volta aqui ao vivo na TV Mundo Maior com o programa Oficina da Mente. Hoje falando sobre os padrões nas decisões tomadas nos centros espíritas. Eu e o Pazian estamos aqui conversando, já abordamos alguns padrões, não é mesmo, Pazian? Sim. Eu tenho uma pergunta aqui, que eu deixei ela mais para o final, para que a gente pudesse abordar esses padrões e no final ela fizesse um pouco mais de sentido. E ela tem uma relação direta com os dirigentes. Tá. A gente sabe que administrar uma casa espírita ou administrar qualquer instituição espírita exige muita disciplina. A gente poderia dizer, seria correto afirmar, que os dirigentes, as pessoas que se propõem a fazer esse trabalho, eles têm uma responsabilidade ainda maior em lidar com esses padrões? Bom, eles têm uma responsabilidade apropriada à necessidade dele. Ninguém entra como dirigente espírita por acaso. Então, nós atraímos as nossas necessidades. Existem dirigentes melhor preparados e não tão bem preparados. Sem dúvida. Não quer dizer também que o dirigente espírita seja um semideus. Tá? É importante fazer essa distinção. Muito bem isso. Ele tem a mesma, vamos dizer assim, a importância, eu acredito, de Deus, né? Daquele que está vindo lá pedindo uma assistência. Perante Deus somos todos iguais. Mas a responsabilidade daquele que mais sabe, daquele que muito conhece, ela é maior. A quem muito é dado, né? Muito será cobrado e tudo mais. Então, pelo cargo que ele tem de administrar almas, ele vai aprender muita coisa, se ele quiser. Ou vai ser uma experiência infrutífera. Sim. A gente tem exemplos de dirigentes assim que, nossa, inesquecíveis, que a gente ama. A gente lembra alguns que já desencarnaram, né? Outros que ainda vivem, mas a gente pensa neles com muito carinho, com muito amor mesmo. Eu sou muito grato a muito dirigente que passou por minha vida. E tem alguns dirigentes que não. Fala, mas não fala esse dirigente, aí é um padrão. Dirigente é um ser normal. Sim. Então, você fala, poxa, não me acrescentou nada e muito pelo contrário. Mexeu com as minhas qualidades negativas, vamos dizer assim. Reforçou. Foi bom? Foi, porque me fez aprender um monte de coisa. Então, nós temos que entender isso. São cargos, a gente vê às vezes dissensões, discussões, mas quando isso é voltado para como melhor atender, como melhor trabalhar, como melhor representar a doutrina espírita, excelente, né? Às vezes não é nem por aí, às vezes é um jogo de vaidades, um jogo de egos, né? Então, a espiritualidade está ciente de tudo. E ela vai mexer, vai arrumar. Às vezes as casas passam, assim, um período de dificuldade, necessário para um entrosamento, para um aprendizado, mas depois acaba tomando rumo. Eu acredito que Deus está olhando tudo. Sem dúvida. Está deixando. A gente deixa dois irmãozinhos discutirem às vezes para se acertarem, né? Então... E é interessante observar e até fazer uma ligação com isso, Pazian, desses momentos, até momentos de destruição, e a gente pode entender não só como uma destruição física, mas destruições morais, filosóficas, que a gente tem ao longo da história da humanidade. E isso, num menor grau, também associado às casas espíritas. Como você acabou de citar, casas que passam por momentos de destruição, entre aspas, uma destruição daquela estrutura, né? Uma destruição que passa por renovações, mas que depois, a hora que ela se renova, ela se reestrutura, ela se regenera. Vai com tudo, vai com tudo. E aí ela vai e sobe muito forte. Eu já vi algumas casas que passaram por momentos assim, e que, assim, depois de 5, 10 anos, já era uma outra casa. Eu acredito que essas mudanças, Júlio, elas serão efetuadas, independente da nossa vontade. Sim. Se a gente não está conseguindo se sintonizar, outros virão no nosso lugar. Você tem a oportunidade de participar dessa mudança. Então, seja como dirigente, seja numa diretoria, seja como limpando, olha, eu quero limpar a casa espírita. Todo o trabalho não importa, válido, né? Tem que fazer parte, seja atuando com jovens, Sim. ou atuando em visita a locais que necessitam de uma palavra de amor, de carinho, ou mesmo, que nem aquela senhora que disse que ela, senhor, não lembro, que ele estava em São Paulo, agora está no interior, faz evangelho no lar. Às vezes você não está podendo frequentar, mas você pode ajudar de muitas formas, participando das campanhas,
participando... Ajudando a organizar um bazar, por exemplo. O clube dos ouvintes, Clube ou seja, está inserido nesse contexto. Claro. Eu acho que Deus ele vê a intenção. E a sua intenção, exatamente. Você captou a palavra que eu ia usar, a intenção que vale. Né? Já que você falou de intenção, não esquece depois de mandar um abraço para o Pedro, que ele está aguardando que você falou que mandaria um abraço para ele. Ele está assistindo lá de casa. Claro, né? Pedro e o Gabriel, né? Isso, por favor. Os dois. Então eu já vou aproveitar, antes que eu esqueça, um grande abraço, Pedro e Gabriel. Daqui a pouquinho eu vou encontrar vocês também. Para a mãe. Que e para Dani, isso, claro. Muito obrigado. Um abraço, tá? Dani. Fico devendo essa. Temos mais uma participação aqui pelo Facebook, que é da Sheila Crianças. Um abraço, Sheila, você que está sempre nos acompanhando. E ela manda aqui, boa tarde. Eu acho muito importante essa troca de ideias. Ela mostra o nosso interesse na doutrina. Nós precisamos participar, pois somos responsáveis quando opinamos ou quando deixamos de opinar. É interessante falar isso, né? Quando a gente deixa, também somos responsáveis. Ela sempre gostou de participar, embora hoje ela não está ligada diretamente a nenhuma casa. A Sheila, eu tenho observado que ela participa de todo o programa. Isso. E participa bem. Bem. Então, colocações muito interessantes. Exatamente. Não é assim, vou participar porque eu quero... Não, bacana. E a colocação que ela fez, que a gente participa quando opina e quando não opina, isso é muito interessante. Sim. Porque, eu não sei se foi Luther King que disse que ele não se preocupava com as pessoas assim maldosas ou que estariam contra o movimento, mas se preocupava com o silêncio dos que poderiam fazer alguma coisa. Isso, Até no próprio Livro dos Espíritos fala isso. Tem alguma coisa. Que tem os bons e os maus, mas a maior parcela são os neutros. Exatamente. E eles, por não fazer o bem, estão fazendo o mal. Exatamente. Então, às vezes, por causa do padrão, eu não devo interferir, a pessoa se ausenta, já não quero nem saber, eu não posso, deixa. Às vezes uma colocação bem feita, né, com jeitinho. No momento certo. Exatamente, com respeito, pode orientar e mostrar para o dirigente que tem alguma coisa que não está legal. Exatamente. Não é fofoca, é ajuda. Sim. É aquilo que a gente falou, né? A forma como você vai falar, o como, o que, o quando você vai falar. A intenção, né, Júlio? Intenção. Eu quero ajudar. Isso é passado de uma forma diferente. E também é importante ressaltar, Pazia, que às vezes a gente tem a intenção positiva de ir lá e querer ajudar, mas a gente recebe um não, recebe uma barreira. A gente também tem que ficar tranquilo. Tem que entender, eu tentei, pronto. Talvez não seja o momento certo para isso. Às vezes aquela tentativa de plantar alguma coisa, que para nós dá a impressão que foi uma tentativa, foi de fato. Sim. Vai ficar ali a sementinha e vai germinar. Então, é que geralmente a gente já espera que ela cresça e floresça em uma semana, um mês, um ano. Às vezes na hora. Na hora também, né? Dependendo da nossa ansiedade, pode chegar quase não existe, né? Só um pouquinho, né? Bom, estamos chegando, então, ao final do nosso programa de hoje. Foi muito bacana, Pazinho. Agradeço mais uma vez. Eu que agradeço. Trazer esse assunto tão interessante e tão oportuno para quem nos assiste. Você gostaria de deixar alguma consideração final a respeito desses padrões das casas? Sim. Lembrar de Kardec, né? Kardec orientou muito a respeito disso. Nós não podemos esquecer que o plano espiritual está ativo na orientação, e se muitas casas dizem que estão um pouco ausentes, é porque a gente precisa se preparar para receber. Então, não esquecer de Jesus jamais. A casa espírita é para mostrar a mensagem de Jesus através da codificação dos ensinamentos dos espíritos. Tudo é bem-vindo, mas a gente não pode esquecer disso. Sim. E esse é um padrão que tem que se manter sempre. Padrão sagrado que eu não quero largar nunca. Imutável. Exatamente. Bacana. E vocês que estão nos assistindo, nós agradecemos muito a sua audiência, a sua participação através do e-mail, do Facebook. Na semana que vem, nós vamos voltar a falar de padrões mentais. E o padrão mental da semana que vem, Pazan... O que é? Perfeccionismo. Nossa. Você já foi perfeccionista ou ainda é? Eu sou do signo de Virgem. Você já sentiu, é o mesmo signo da nossa produtora, a Gabi. Tá Virgem. Bem organizadinhos, né? Bem perfeccionistas. Anda com uma prancheta, até dorme com a prancheta, você já viu? Então, semana que vem a gente vai falar para vocês que são perfeccionistas ou convivem com alguém que é perfeccionista. Muito obrigado, tenham todos uma ótima semana e fiquem com Deus. Até lá.